Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar podendo ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. Estamos aí na sequência de estudos no livro de Tiago. E o nosso tema de hoje, baseado no capítulo 1, verso 19 ao 27, é a verdadeira religião, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Então vamos à leitura do texto. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Meus queridos, uma das questões mais essenciais com relação à prática da religião ou da religiosidade que nós vemos praticamente em todas as pessoas é fazer uma autoanálise e ver se de fato nós estamos em Deus. Se a prática da nossa espiritualidade, se a prática da nossa fé ou da nossa religião, ela está de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela nos fala. Por duas vezes no texto lido nós vemos o autor Tiago nos falando de enganar a si mesmo, de enganar o nosso próprio coração. Então é muito possível muitos daqueles que falam e que têm uma convicção de que são salvos, que fazem parte de fato do povo de Deus, está enganando os seus próprios corações e as suas próprias vidas. A Bíblia mesmo nos fala que muitas pessoas estão pensando que são salvas e na verdade elas não são. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 22 e 23, nós vemos o próprio Senhor Jesus falando que muitos estão dizendo que estão realizando muitas coisas, fazendo muitos milagres, e por fim Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Lá no livro de Apocalipse, também no capítulo 3, nos fala que muitas pessoas se julgam espirituais, mas na verdade não são. A Bíblia aqui nesse texto específico nos fala da verdadeira religião, que deve ser centrada, pautada, fundamentada na palavra de Deus. Não existe verdadeira fé, verdadeiro cristianismo, se o fundamento, tanto da teologia, da doutrina e da prática, elas não estiverem naquilo que nós chamamos de Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, o nosso texto aqui nos chama a atenção para algumas evidências de um verdadeiro crente. A primeira delas é que o crente é aquele que acolhe a palavra de Deus. Versos 19 ao verso 21, nós vemos aqui que a palavra de Deus ela foi implantada em nossos corações e ela tem o poder para salvar as nossas vidas. Desse modo, nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. O que isso significa? Significa acolher a palavra. O nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos devem estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Então, nós devemos receber a palavra ou acolher a palavra com mansidão. Isso significa com humildade, com todo quebrantamento, com toda reverência. Nós precisamos estar prontos. A palavra prontos aqui na língua grega é taxi, de onde vem o nosso taxi, que quer dizer rápido. Rapidamente nós precisamos acolher a palavra do Senhor. E nós sabemos que ouvir é uma arte.
Nós hoje temos muito pouca paciência para ouvir as outras. Basta a gente olhar em numa roda de conversas o quanto nós interrompemos o diálogo, aquilo que as outras pessoas têm a dizer. Então, aquilo que a palavra aqui do Senhor nos fala é que nós devemos ouvir. Isso é uma arte, é calar nossa boca e abrir o nosso coração. Jesus disse o seguinte: digo a vocês, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Por isso, Tiago aqui nos fala para nós sermos tardio em falar, tardio para se irar. Isso aqui, amados, aponta para as palavras descuidadas que muitas vezes vêm acompanhada de ira. As palavras que muitas vezes nós ministramos, falamos às outras pessoas, que vêm carregadas de raiva, de rancor, de mágoa. É nesse sentido que a Bíblia diz para nós não darmos lugar à impaciência e à ira. E o verso 20 vai explicar o porquê. A palavra aqui nos diz: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. É melhor deixar essa questão da ira com o Senhor. A Bíblia de fato fala que Deus está irado com este mundo. Romanos 1,18 é um exemplo clássico. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Quando então, assim, queridos, pensarmos em reagir por causa de alguma coisa, devemos pensar: será que as minhas palavras elas vão servir para a glória de Deus? Será que aquilo que eu vou dizer e vou ministrar a outra pessoa vai servir para o bem dela? Então aqui nós aprendemos que a língua descontrolada, misturada com a ira, revela a mancha do pecado em nossos corações. Por isso o texto aqui nos convida a fazermos uma faxina espiritual no coração. No verso 21, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade ou de malícia. O nosso coração, nós não precisamos fazer uma tese muito profunda para chegarmos à conclusão que ele tem uma pitada de maldade, uma pitada de impureza, uma pitada de malícia, porque o nosso coração ainda é corrupto. E aqui Tiago nos diz para a gente deixar essas coisas de lado. Esse acúmulo de maldade, acúmulo de malícia deve ser deixado para trás. Nós gastamos muitas vezes muito tempo sendo analítico com as palavras das outras pessoas, mas normalmente nós somos coniventes com as nossas próprias palavras, ou seja, nós justificamos aquilo porque nós agimos daquela forma. O outro não, o outro simplesmente nós condenamos, mas com a gente mesmo muitas vezes nós vamos tentar justificar aquilo que nós falamos. Então nós precisamos controlar a nossa língua. Nós não devemos manifestar a ira com facilidade. Se assim o fizermos, queridos, nós não estamos acolhendo a palavra de Deus como deveria na nossa vida e nosso coração. A outra coisa que nós aprendemos aqui, outra evidência de um verdadeiro crente, é que ele ouve a palavra de Deus com obediência. Versos 22 até o 25. Nesse ponto aqui da nossa meditação, ele começa com ordem direta: sejam praticantes da palavra. É totalmente inútil, é totalmente sem valor nós termos conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, e não colocarmos em prática aquilo que ele nos ensina. E aqui nós devemos chegar a uma conclusão que Tiago, ele se inspira nas próprias palavras do seu irmão e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus finalizou o Sermão do Monte, que era ali como se fosse uma constituição daqueles que queriam ser súditos desse reino de Deus, desse reino maravilhoso, dentre tantas as coisas maravilhosas que ele ensinou ali, no final de tudo Jesus diz, Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Se apenas ouvirmos a palavra de Deus, seremos apenas ouvintes, e assim
estamos enganando a nós mesmos. Uma coisa, meus irmãos, é ser enganado pelo diabo, é ser enganado pelas mentiras do mundo, ser seduzido por tantas coisas externas a nós, mas outra é nós termos conhecimento da palavra de Deus e não colocarmos essa palavra em prática. Isso é auto-engano. Nós sabemos aquilo que Deus requer de nós, exige de nós, ao mesmo tempo nós não praticamos e nós de fato não tem como a gente enganar Deus, porque é aquele que vê e conhece todas as coisas, e isso é muito pior do que qualquer outro tipo de engano externos a nós mesmos. E nos versos 23 e 24, Tiago aqui faz uma ilustração daquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ele diz que é como se essa pessoa olhasse no espelho e logo se esquecesse da sua fisionomia. Ou seja, é aquela pessoa que tem o conhecimento do Evangelho, mas não vive. E por fim, a outra evidência de um verdadeiro crente é que ele é religioso na prática. O livro de Tiago, ele podia ser colocado como um tema geral nele, a fé na prática. Então é um livro muito prático, é um livro que fala de coisas pelas quais nós devemos viver segundo o Evangelho, segundo a palavra. Então ele fala aqui especificamente da verdadeira religião. Versos 26 e 27. Tiago aqui chama a atenção para aqueles que se identificam como religiosos, ou melhor dizendo, como crentes. E ele fala, se alguém supõe ser religioso, é muito fácil ser religioso. No nosso país, por exemplo, mais de 90% se identifica como uma pessoa religiosa, acredita em alguma coisa, crê em Deus, ou crê naquilo que ele acha que é Deus, que aquilo que ele acha que é uma religião verdadeira. Então as pessoas são religiosas. Então Tiago fala, se alguém supõe ser religioso, e aí ele vem dizendo aqui algumas questões bem práticas que as pessoas que são verdadeiramente religiosas devem fazer. A primeira delas é que ela refreia a língua. Esses precisam refrear a língua, pois se não dominarem esse pequeno órgão, como nós vimos mais à frente na carta de Tiago, aqui ele diz que sua religião é vã, ela não tem utilidade nenhuma. Mesmo aqueles irmãos que estavam passando por lutas e provações, eles não deveriam falar sem ponderar, muito menos expressar raiva pelas pessoas. E nos nossos dias a língua, ela está na ponta dos nossos dedos também. Quando nós digitamos, quando nós escrevemos, ou quando nós fazemos algum vídeo, postamos numa rede social, tem uma repercussão muito grande. Nesses dias nós vimos um homem demonstrando todo o seu racismo por uma apresentadora de telejornal e também por uma participante de um reality show da TV, ele falando que elas estavam ali simplesmente por causa da cor, que elas não tinham capacidade, nenhuma condição de estar ali. Nós vimos também uma atriz demonstrando toda a sua raiva pelo presidente da República, expressando claramente seu desejo de esfregar a cara dele no asfalto quente e enfiar os dedos nos seus olhos. E eu creio que era um companheiro ou amigo que estava ali do seu lado, falou, não, mas nós não podemos fomentar a violência. E ela falou, não, eu quero fazer isso. Ou seja, a boca dessas pessoas falou daquilo que está dentro dos seus corações. O próprio Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. E é do coração que procedem todos os males e pecados. É da essência do nosso ser. Então, nós vemos aí exemplos mais chocantes, né, que chamam a atenção e que repercutem, mas em menor escala nós também precisamos vigiar para que a nossa própria língua não venha a servir de instrumento de iniquidade, de malícia, como nós vimos no texto anterior, de maldade dos nossos corações. E por contrário, a verdadeira religião, ou aquele culto que agrada a Deus, por isso ele é puro e é sem mácula, ou seja, sem mancha nenhuma, ele é imaculado, é ajudar os necessitados e também manter-se limpo das impurezas do mundo, como diz o verso 17. Melhor dizendo, o verso 27.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminados do mundo. Então, nesse terceiro ponto, nós vimos aqui que os verdadeiros cristãos, eles devem ser religiosos na prática. E o que é que eles devem fazer? Refrear a língua. Agora nós vemos no verso 27, ajudar os necessitados. E é maravilhoso nós vermos nas Escrituras que Deus é identificado sempre como Pai, não só no Novo Testamento, mas também no Novo, e Ele assim o é, Pai de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a palavra nos diz que nós nos tornamos assim filhos de Deus, ou seja, fazemos parte de uma família espiritual. Logo, nós devemos amar a Deus, amar os irmãos e amar também a todas as pessoas. Amar o próximo como a nós mesmos. Nós vemos aqui, mas um resumo daquilo que é um resumo da própria lei, do próprio Evangelho. Amar a Deus, amar o próximo e também, obviamente, amar a nós mesmos. Em todas as Escrituras nós vemos Deus manifestando seu amor pelos necessitados e ao mesmo tempo Ele usa o seu povo como suas mãos, como seus instrumentos aqui na terra para abençoar as outras pessoas. Por exemplo, no Salmo 68, verso 5, diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Salmo 146, verso 9, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. E em Deuteronômio 10, verso 18, diz que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Assim, amados, nesse quesito específico, em toda a Bíblia, Deus é o provedor dos órfãos e das viúvas, ou seja, daquelas pessoas ao nosso derredor que são necessitadas e carentes. E a outra marca do cristão aqui nesse verso 27 é que ele se guarda incontaminado do mundo. A Bíblia nos fala, irmãos, o próprio Jesus fala, orando por nós, fala assim: eu não os peço que os tire do mundo, mas os guarde do mal. Nós estamos no mundo, nós devemos ser os melhores cidadãos do mundo, devemos assim dominar nossa língua e guardar a vida das outras pessoas em termos de ajuda, de benefício, assim, de acordo com o que nós pudermos, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que nós não somos deste mundo, somos peregrinos, por isso o nosso envolvimento com o mundo deve ser limitado. Não podemos pactuar com os caminhos do mundo que vai nos levar aos pecados. É aquilo também que o mundo vem a considerar normal, nós não podemos fazer parte disso, não devemos estar seguindo o mesmo rumo. O princípio aqui é claro, que resume todos os mandamentos de Deus, que é amar a Ele e também amar o nosso próprio. Partindo para a conclusão, queridos, nós vemos aqui algumas coisas importantes que esse texto tem para as nossas vidas. A primeira delas é que nós devemos receber a palavra de Deus em nossos corações, vigiando as nossas línguas e sentimentos, ajudando os necessitados e não se contaminando com os pecados mundanos. Se assim nós fizermos, nós seremos considerados verdadeiros crentes e usufruiremos de 4 bênçãos gloriosas que eu quero destacar para vocês. A primeira delas, no verso 21, a salvação da nossa alma. Se nós não praticarmos a palavra como nós vimos, nós somos mentirosos, nós estamos enganando a nós mesmos, enganando o nosso próprio coração. E no verso 21 afirma que aquele que pratica a palavra, essa mesma palavra é poderosa para salvar a vossa alma. A outra coisa maravilhosa que nós vemos aqui, ainda como um dos sinais das bênçãos de Deus para nós, é uma bênção pessoal. No verso 25 diz: esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Se você quer que Deus lhe abençoe,
Não tem segredo. Você precisa ler a palavra, descobrir o que ela diz e assim viver de acordo com essa palavra. Esse texto aqui nos lembra alguns textos do Antigo Testamento, Salmo 1, por exemplo, Salmo 28. O Salmo 1 diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, e assim nós seremos bem-aventurados naquilo que tudo o que nós fizermos. Teremos uma vida de sucesso. É isso que a Bíblia nos fala. Então, a segunda conclusão aqui, a segunda bênção, é algo pessoal. Seremos felizes, bem-aventurados naquilo que realizarmos. A outra bênção é a aceitação de Deus. Deus só aceita uma religiosidade que é feita dessa forma. Quando Tiago diz que há uma religião pura e sem mácula diante de Deus, é porque essa é a religião que é aceitável por Deus. Então é aquela apenas pela qual nós demonstramos a nossa fé na prática. É assim que nós somos aceitos diante de Deus para a nossa salvação. E, por fim, nós aprendemos aqui que é também uma bênção ajudar aqueles que necessitam. Nós falamos aqui das bênçãos para as outras pessoas. Como diz no verso 27, tornamo-nos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas, sendo assim, queridos, ou nos tornando assim, verdadeiro sal da terra e verdadeira luz do mundo. Que Deus abençoe e venha aplicar de uma forma poderosa a palavra de Deus na sua vida e em seu coração. Pratique a palavra de Deus. Essa é a verdadeira religião. Ouvir e praticar a palavra de Deus.